Fala pessoal, beleza? Mais um podcast hoje, tá? E hoje é um dia especial. Hoje é especial, diferente de tudo que você já viu. A gente trouxe uma convidada aqui bacana demais. Eu até falei para ela assim, ó, eu acredito que hoje vai ser o podcast mais tretado que você já viu, mais divertido, porque ela é uma pessoa divertidíssima. Eu tô falando da Irenice Feitosa. Irenice, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. Espero que possa ser um bate-papo agradável, como sempre a gente quando conversa é muito agradável. Então a primeira coisa que eu falei para a Irenice foi, Irenice, seja você mesma, fica à vontade. Vamos falar do que você quiser falar, perguntar o que você quer perguntar e vamos trocar uma ideia. Então se apresenta para o público, para o pessoal saber quem é a Irenice, né? Então, eu sou a Irenice guerreira. Quando você disse seja você mesma, eu gostei muito da proposta de não me anular e ser eu mesma, falar tudo que me vier à cabeça e como eu penso sobre as coisas. Mas para mim está sendo um prazer estar aqui como uma mulher representando todas as outras mulheres que também são guerreiras e trabalham, né? Então, para mim, hoje também é um dia especial. Você tava com muita expectativa para chegar hoje? Eu estava com expectativa de que chegasse logo. Eu estava com muita vontade de fazer logo esse podcast. Estava querendo participar, né, Irenice? Eu estava com muita vontade de fazer. E você já começou sendo diferente esse podcast, porque você trouxe uma coisa que ninguém até agora trouxe. Eu não sei porquê, né, que o pessoal não trouxe. Acho que a partir de agora vai ser um novo modelo, né, de podcast. Então, pessoal, a Irenice trouxe um presente para nós. Ela trouxe um presente para nós e eu tenho um outro presente para ela. O que ela trouxe para a gente aí? Manda para cá, para o pessoal ver. Cara, ela trouxe isso aqui, ó. Ó, vou mostrar. Ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um cuscuz. É cuscuz, né, Irenice? Cuscuz branco. Cuscuz branco. O que tem aqui, Irenice? Aqui é o cuscuz. Feito no leite de coco, coco fresco raladinho por cima e leite condensado. Colocaram um pouquinho no seu aí, hein? Não, botou bastante, ó. Botou bastante? Ah, minha mulher que tá ali, né? Aí. Já comeu, amor, isso aqui? O que você acha? Não? Não experimentou? Tá gostoso, Ivan? A equipe Tá? ali falou que tá bom. Gostoso, tá? Apertar o sino da Maria. Gente, Gostoso. carei. Bora, aproveita, come. Tá muito bom. Tá cheio de fome mesmo. Pessoal, uma delícia. Vem cá, Irenice. É um dos teus fortes, a culinária? Olha só, eu trouxe, porque isso aqui é uma das coisas que as mulheres que trabalham fora fazem. Ah, é? A gente trabalha fora, a gente faz tudo, inclusive, que um homem faz, dentro da construção civil. Eu, quando vou fazer uma laje, ou quando eu vou fazer um serviço de bombeiro hidráulico, quando eu chego em casa, o horário que eu chegar, eu tenho que molhar as plantas todas, eu tenho que ver a ração dos animais, se os cachorros estão com ração, eu tenho que trocar a água, eu já vou para a cozinha para fazer a comida. E hoje estar aqui no podcast, eu tinha que trazer alguma coisa que eu sei também fazer. Eu também cozinho, então, assim, essa é uma das especialidades. Uma sobremesa que a gente lá em casa faz para um final de semana. Eu tô perguntando, sabe por quê? Tem mulher que não é o forte dela, cozinha. Eu vou dizer que, às vezes, eu tento fugir da louça. Mas eu gosto de cozinhar, porque através da comida que a gente faz para a família, a gente é uma doação de amor. E, assim, isso está dentro da mulher e está dentro de homens também, que gostam muito da culinária. Não tem como a pessoa fazer alguma coisa numa cozinha com ódio no coração. Sim. Não vai sair bom. Mas quando a gente faz com amor, porque é para a família, para os amigos, tudo dá certo, tudo fica bom. Bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta, Irenice.
como é que é para você? Você é uma mulher que gosta de obra. A gente sabe que não é todo homem que gosta de obra e nem é toda mulher que gosta de obra. Eu acho que a mulher, para gostar de obra, na minha visão, ela tem que ser muito guerreira, porque não é um ambiente convidativo para a mulher. Ainda não é. Por mais que a gente fale, tente, mostre, ainda é um ambiente muito agressivo. Agressivo porque, eu digo agressivo, em vários sentidos. Eu não estou aqui nesse podcast, você sabe disso, para tentar agradar ninguém. A gente vai bater um papo real. E a gente hoje, eu tô curtindo você estar aqui, porque a gente vai poder falar de coisas reais. A visão de um homem na obra e a visão de uma mulher. Eu vejo que muitas vezes nas entrevistas e nos podcasts fica muito mimimi, os caras ficam tentando ser um bonzinho para agradar a mulherada, e eu quero exatamente hoje, nesse bate-papo, falar de tudo. Das coisas boas que a gente vê na mulher na obra, das coisas ruins que a gente vê na mulher na obra, das coisas boas que a gente vê no homem na obra e no lar, né? Então a gente quer falar de tudo, sem reserva, sem... Eu tô aqui para falar isso tudo. E eu vou te fazer uma pergunta. Como é que é para você, hoje, a realidade de um ambiente na obra? Porque eu me lembro, uma certa vez, quando você estava sofrendo um certo preconceito na hora de dar o orçamento e a pessoa não querer ali, porque achar que você é moleque e tal. Conta um pouquinho pra gente, como é que é esse ambiente, assim, você chegar ali, você saber que você tem competência para fazer o trabalho e não ser recebida como você acha que deveria ser recebida. Isso é uma das coisas que às vezes acontece até quando é a mulher que está tratando o trabalho. Ela própria já tem um preconceito. Então, acontece isso, de preferir falar com o homem como se ele entendesse mais da obra. Quando, na verdade, ela passa a conhecer a profissional que está indo a semana toda para a casa dela para poder fazer o trabalho, ela já começa a conversar e a mudar de ideia, porque a gente fala, aqui fizeram errado, poderia ter feito de outro jeito. Então, já começa a ganhar uma confiança. Mas as mulheres ainda não estão se unindo para guerrear por esse espaço. Porque a gente não vai falar só de desentupir um vaso, como fazer alguma coisa, a gente tem que se unir. Porque, na verdade, pós-pandemia, o que aconteceu? A gente teve que se reinventar. O mundo teve que se reinventar. E as mulheres viram que o que elas faziam em casa, elas poderiam fazer fora e ganhar dinheiro. Isso aconteceu comigo. Porque eu sempre fiz os meus serviços dentro de casa. Não por conta de contratar, o meu marido também trabalha com obra, mas eu gosto de decorar, de fazer designer de alguma coisa criada por mim. Me dá prazer quando eu vejo uma parede que eu fiz uma cor diferente, um trabalho diferente, que foi criado por mim. Então, eu sempre gostei de fazer isso em casa. Além de ter nascido, assim, neta de um pedreiro, avô pedreiro, os filhos todos foram pedreiros, meu pai pedreiro, então eu já vim então meio que já uma linhagem. Já vem meio que no sangue ali, né? Isso. E quando que nasceu esse seu gosto por obra? Porque, assim, obra não é uma coisa muito comum, que a mulher resolve assim, vou fazer obra, vou trabalhar com obra. Quando que nasceu esse seu gosto por obras? Olha, é uma questão assim, quem é casada sabe que tem aquela frase que diz que o santo de casa não faz milagre. Uhum. E é verdade, muitas vezes a gente fica esperando muito tempo, perde a paciência, tem que colocar a mão e fazer. Então, a gente passa a entender que a nossa inteligência vai além e a gente supera, às vezes, até a espera de um homem para poder colocar uma luminária, coisa
mais simples, mas a mulher faz. A lâmpada queimou, ela não vai esperar o marido chegar para poder trocar a lâmpada. Ela mesma faz isso. Antigamente, a mulher falava que não sabia trocar um bujão de gás. Mulher hoje troca o próprio bujão de gás. Ainda tem, sim, mulheres que vai chamar o vizinho. Na minha casa não tem esses problemas, eu não tenho problema com isso. Porque eu sempre fiz essas coisas todas. Então, mas você não acha que é porque você já tem esse sangue? Porque assim, ó, tem homem que não troca bujão de gás. Tem homem que eu conheço, homem que não troca. Eu já não ouvi nunca nem falar. Não, é real. Tem homem que não troca. Ó, tem homem que a lâmpada queima, ele não troca a lâmpada, ele paga. Eu já fui chamado para ganhar R$150 para chegar lá e fazer isso. Apertar uma lâmpada. Custou mais caro pagar para mim lá do que ele pegar uma escada, mas por incrível que pareça, tem homem que não troca. A gente pode até falar assim, mas porque o nosso público, ele é de construção civil. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que eu conheço vários amigos. Eu tenho amigo meu que não faz nada na casa dele. Se precisar bater um prego, ele não sabe. Ele não sabe pegar um martelo. Ele não domina, por exemplo, uma serra circular para cortar uma madeira. Então, assim, existe homem que não faz. E tem mulher que não adianta. Ela não vai cair para a obra, ela não vai fazer. E a pessoa, quando ela tem mais condição ainda, são as pessoas que menos faz. Porque ela não se sente habilitada, ela pode pagar. Só que é o seguinte, você, por exemplo, a gente conhece um pouquinho da sua trajetória pelos grupos que a gente participa, né? E a gente sempre percebe lá a tua garra de correr atrás, de fazer. Você já fez lá, por exemplo, participou do nosso curso de impermeabilização. Eu lembro que eu até tinha que ficar te segurando lá. Falei, calma, Berenice, calma. Então, assim, sempre metendo a mão, você e a Karen, que trabalha contigo, sempre ali. Isso aí a gente percebe que vocês estavam... Fez o curso de elétrica, pelo que a gente entendeu, né? Parece que a elétrica te chamou mesmo. Como é que está sendo essa... Porque assim, você começou... Seu esposo é eletricista, né? Sim. Quantos anos que ele é eletricista? Há 40 anos. E ele é eletricista daquele raizão Ele fez o curso dele há anos atrás no Senai. E há 40 anos atrás, eu não sei como era a didática, o modo do curso, mas assim, ele aprendeu, foi colocando a mão e indo à luta. E aí ele é assim, hoje eu digo que ele é um excelente eletricista, só que ele é um eletricista da antiga. Muita coisa que eu estou aprendendo agora são ideias que a gente troca. Entendi. Porque eu estou aprendendo uma elétrica com coisas que já existiam, que está dentro da norma, e que ele não usou, não fez uso. E que são coisas que facilitam mais a vida de um profissional hoje. Na época dele era diferente também, né? Sim. Quer dizer, na época dele, entre aspas, porque agora é a época dele também. Mas o método de ensino era passado, diferente. né, era diferente. Então, agora a gente está aprendendo coisas novas. Mas dá para se atualizar, né? Tem como se atualizar. E aí, assim... É porque as pessoas se escoram muito nessa coisa de eu aprendi, não é assim? Eu aprendi antigamente. No tempo que eu fazia, não se ensinava. Mas, poxa, a gente já está falando de DR aí, de DPS, já tem quase 10 anos. Quer dizer, eu acho que já não cabe mais esse argumento de, eu aprendi. Hoje tem, inclusive, a gente está falando dele aqui, mas não é nem o caso dele, porque ele foi no curso também lá. Aí ele até falou, na minha época não tinha essas coisas. Não se falava muito de um IDR, um DPS. Isso. E é uma coisa que, cara, eu, na minha visão, hoje não pode faltar. Né? Hoje não pode faltar. E você vem de uma raiz de pedreiros lá, de construtores. E o pedreiro faz tudo, né? Da família. Sempre era assim, até hoje funciona assim. Elétrica, tudo. A comida. Tudo. Outro dia eu vi no grupo lá, acho que o Edvan, falaram que alguma coisa, fizeram algum comentário na página dele do YouTube que pedreiro ou faz tudo.
Mas pedreiro que eu conheço... Sempre foi, faz tudo. Sempre foi, faz tudo. Sempre porque foi. Ele é pedreiro, tem que aprender de tudo. Essa crítica, quer ver? Técnico em edificações, até a gente comentou isso lá no grupo, né? O que um técnico em edificações faz? Ele tem, acho que, não sei se é 500 atribuições. Ele é um faz tudo. É um faz tudo. O mestre de obra, por exemplo. O que é um mestre de obras dentro de um canteiro de obra? É um faz tudo. Ele está na madeira, ele está num telhado, ele está na elétrica, ele é um faz tudo. Então, na verdade, todo profissional, no fundo, ele é um faz tudo. Só tem um profissional mesmo, assim, dentro do canteiro de obra que ele não consegue fazer outra coisa. Assim, não cabe, é o eletricista. O eletricista, ele vai para obra, tanto obra pequena quanto grande, ele vai com foco só. É fazer elétrica, sair dali. Tanto é que tem eletricista que tem dificuldade de quebrar. Quando chega na hora de quebrar, ele fica perdido ali, porque não está muito acostumado a trabalhar com infra. Hoje já está mudando, né? Porque o mercado hoje ele está pedindo. E aí, voltando só um pouquinho lá atrás, para me entender melhor, depois a gente vai falar um pouquinho sobre elétrica, sobre essa sua transição para elétrica, como é que está sendo. A gente está falando sobre, você falou sobre o preconceito que às vezes as próprias mulheres têm. As mulheres, no geral, elas não estão se unindo numa causa em que todas estão juntas, que é trabalhar e ganhar dinheiro. Preconceito de mulher em obra, eu nunca tive. Eu posso trabalhar com 500 homens, mas se eu pego o meu serviço para fazer, não me faz diferença quem é o homem que está ali. Eu estou trabalhando por dinheiro, não estou trabalhando para homem e nem para ganhar homem. Porque a mulher não gosta de homem, a mulher gosta de dinheiro. Por isso que eu quero trabalhar, porque eu quero dinheiro. Eu posso estar no meio de 1000 homens, mas eu sei me impor e ninguém vai fazer gracinha comigo. Até porque, se fizer, eu vou me fazer de despercebida e vou deixar passar, fazer de conta que eu não notei. Porque eu não estou num lugar com homens para poder ninguém fazer gracinha comigo. Se eu estiver lá, eu estou para trabalhar. Eu estou lá para trabalhar e ganhar o meu dinheiro. E tem muito isso, por exemplo, quando mistura ali, existe muito essa coisa de homem? Existe essa gracinha porque eles acham que a mulher é o sexo frágil. Inclusive, assim, quando eu peguei a minha primeira laje para poder impermeabilizar, eu não sabia, os homens fizeram uma aposta, porque a gente estava naquele sol de 40 graus, sensação térmica de 44 graus. Aí falaram, ela só vai vir hoje, não volta mais. Eu branca. Então, ficou a aposta. Mas eu não sabia que estava rolando a aposta. Então, eu fiquei, sim, vermelha, muito queimada. Porque o primeiro passo é fazer a limpeza da laje. E só o dia foi só lavar 120 metros de laje. E eu lavei sozinha. Eu trabalhei sozinha. Na terça, mesmo queimada, com o corpo doendo muito, porque a queimadura do sol deixa a gente com dor no corpo. Deixa. Eu estava no dia seguinte... Então, você falou uma coisa aí, ó, segura aí rapidinho, né? Eu sei que o pessoal fala que eu interrompo muito, mas não é não. É porque eu gosto de dar ênfase à coisa que eu conheço. Você está falando de coisa que eu vivo há muitos anos. Por isso que eu estava falando com a minha esposa hoje sobre... É muito diferente a teoria da prática. Eu virei para ela e falei assim, você aceitaria qualquer homem falar para você o que é ter um neném? Um homem sabe o que é a dor de ter um filho, de botar aquilo para fora? O que é ter o corpo aberto? O que é carregar? Não sabe. Aí eu falei para ela assim, por que você não respeitaria? Porque eles não têm essa experiência, certo? Falei, a mesma coisa sou eu dentro da construção. Muita gente eu não respeito porque ele não tem a experiência. E aí você falou assim, ó, olha o que você falou. Falou coisa que eu nunca vi ninguém falar isso. Apesar de ser uma coisa que acontece. O sol, durante um dia, ele dá dor no corpo. E dá muita dor. E aí você dá um orçamento, é assim, ó.
Você dá um orçamento ali, vamos colocar o Ivan que está ali atrás, nosso assessor ali. Aí você dá um orçamento para o Ivan. Na cabeça do Ivan, você só vai fazer uma impermeabilização. Mas ele não sabe que você vai ralar o dia inteiro naquele sol, que você vai chegar em casa com dor no corpo. Não. E aí entra aquela outra coisa que eu falo. Gente, bota um protetor, um fator lá 60 no corpinho. Ah, mas é Nutella. O dia que eu filmei passando protetor solar, é Nutella. Aí você vê uns pedreiros com 40 anos, parece que tem 60. Então, eu faço isso com o meu marido. Passo o protetor solar nele de 60, fator 60, para ele o sol não castigar. Porque ele. vai castigar. Se deixar, vai e castigar. eu uso na obra que eu estiver, para quem estiver trabalhando comigo, o cara que está aqui sabe disso, para fazer o uso também. Então, assim, é um EPI. É um EPI. Para a minha equipe, porque eu não quero, e eu lembro, já passaram-se 4 horas, já temos que passar de novo, porque tem que passar de novo. Você sabe que muita gente não sabe que protetor solar é um EPI também na obra? Tem empresas que é especializada em vender produtos somente para a área para a área de cuidados da saúde do profissional. Só que a gente tem uma deficiência muito grande, Erenice, com a mentalidade do povo. A gente, as pessoas ainda acham... Você já reparou que tem comentário assim, por exemplo, o pedreiro quer ganhar igual o médico. Eu falo assim, tem que ganhar muito mais do que o médico. É minha profissão. Por que eu tenho que ganhar menos? Por quê? Me explica o porquê que eu teria que ganhar menos. Eu acho verdade isso. O pedreiro não tem que ganhar menos. Mas o médico estudou para ganhar o dele. Para ganhar o dele, fazendo o que ele foi aprender. Exatamente. Agora, eu investi em mim para fazer com qualidade o que eu vou lá fazer para ele. Então, se eu cobrar e cobrar bem, eu vou dar o melhor serviço para ele. Então, é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Cara, a gente tem que trazer valorização para a nossa profissão. Não tem essa de ser pedreiro e viver largado. Só que, infelizmente, Erenice, o que a gente vê na prática é outros 500. É a mentalidade do ser humano que ainda continua pensando... Você acredita? Eu tenho classe... a minha clientela é uma clientela pobre. É uma clientela que não tem condições. Então, eles já colocam na cabeça uma coisa que, assim, independente de quem quer que seja, ou você faz um favor, então, se for tão pobre, ou você cobra pelo que você está fazendo. Porque ninguém vai trabalhar para dar precinho que vai, na verdade, assim, pagar para trabalhar. E lá em casa, por exemplo, eu falo muito isso. Às vezes o Félix paga para trabalhar. A gente entra em atrito por conta disso. É a dificuldade de orçamento, né? Porque, por exemplo, assim, há muitos anos atrás, eu trabalhava como massoterapeuta. E tinha uma clientela que vinha de todos os lugares, lá para aquele buraquinho de Belford Roxo, por conta das minhas mãos. Porque o massoterapeuta trabalha com as mãos. Então, iam para lá de todos os lugares. Barra, Recreio, Jacarepaguá, Centro de Nova Iguaçu. Ou seja, eles iam até onde estava a mão de obra. Os consultórios têm todos os equipamentos. Eu não tinha equipamento nenhum. Eu só usava a minha habilidade das minhas mãos. E eles me procuravam. E eu cobrava o valor que eu achava que eu merecia. E eles sempre me pagaram. Porque numa clínica cobra bem baratinho, com todos os aparelhos. Eu nunca achei que eu deveria abaixar meu preço. E eu tive essa clientela. Porque eu soube me valorizar. Sim. Porque eu não fui uma massoterapeuta apenas. Eu continuei sendo massoterapeuta num curso técnico do SENAC, mas eu fiz curso de shiatsu,
todos os cursos que apareciam, eu estava. Dentro da tua área. Dentro da minha área. E é o que você está fazendo hoje na obra? Hoje, o que é que eu faço? Porque eu te vejo fazendo bastante curso. E além de fazer curso, tem uma coisa, a leitura. A gente lê, tem artigos, tem coisas assim. Sim. Eu quero entrar para elétrica. Mas eu começo a buscar fatores de acontecimentos que podem ocorrer comigo. Coisas assim, sinistros, BOs, que assim, não é esperado, não é falado num curso. Mas se acontecer um BO, porque eu vi isso em tal lugar e eu guardei. Cara, eles resolveram dessa forma. E eu procuro, então, pegar essas sacadas de outras pessoas. Porque não é só estudar a elétrica. Tem coisa que acontece que a gente não está esperando. Assim, eu sou suspeito de falar, né? Quantos cursos aí você sabe que... Agora mesmo vou fazer mais outro. Né? A gente vai fazer mais outro. Depois dá uma olhada aí que eu te mandei uma mensagem aí, Ivan. A gente vai fazer curso de primeiro socorro, curso de montanhismo, que tem nada a ver, por exemplo, montanhismo com obra. Acaba que primeiro socorro, passa alguém mal na obra, você sabe como socorrer, os primeiros passos ali. Então, eu acho que qualquer curso que você fizer, não é dinheiro jogado fora. Eu tive dificuldade, ainda estou tendo dificuldade, porque eu quero fazer a RN 35, a RN 10, a RN 33. A NR 35, ela é altura, né? Para trabalhar em altura. Na verdade, por que eu quero fazer isso tudo? Porque eu acho que eu sou obrigada. Quando eu acesso outras pessoas para trabalharem junto comigo, estar ciente dos perigos que eu corro onde eu estiver, porque eu sou também responsável pela vida daquelas pessoas. Sim. Então, eu acabo colocando elas para fazer curso também. Sim. E quero que elas entendam que tá na obra junto comigo, eu sou responsável pela vida delas, elas são responsáveis pela vida de todas as outras e pela minha vida também. É uma equipe, né? É uma equipe. E assim trabalhando, a gente vai longe. Porque quando a gente entra na casa de um cliente, a gente tem, às vezes, a preocupação de não deixar que a esposa do cliente tenha ciúme da gente, mulheres que estão ali dentro trabalhando. Então, a minha preocupação eu não quero meninas lá expondo o corpo. Sim. Nós não vamos lá para expor o corpo. Então, Helenice, olha a gente procura se uniformizar, está uniformizada. Olha que interessante aí. Você entrou num assunto delicadíssimo. Eu estou até pensando assim, né? Como é que eu vou te falar isso? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Mas sim, eu também não quero ser hipócrita com as pessoas. Às vezes eu vejo a mulher... Me desculpem as mulheres que vão ouvir isso aqui, eu não estou querendo ofender de forma nenhuma, eu quero que as pessoas tenham a mente aberta para trocar ideia. Essa pessoa não pode suportar uma ideia dessa daqui, a pessoa não está preparada para crescer mentalmente, principalmente mentalmente. Às vezes eu vejo muita mulher falando de valorização, porque tem que valorizar, tem o nosso lugar e tal. Mas aí o que você vê? Você vai pro boxe, tá? Os caras estão lutando, estão ganhando dinheiro. Aí o que a mulher faz ali? Ela põe um short curto para mostrar a bunda, uma plaquinha na mão e bota os peitos de fora e fica lá. Ela, fazendo aquilo ali, mas é o trabalho dela e tal. Mas o que ela está criando? Ela está criando só a figura sexual, de desejo. E aí, ela não percebe que ao tolerar tais coisas, ela está fazendo exatamente o que com ela? Você não vê, por exemplo, por mais que tenha homens aí que são bonitos de corpo, você não vê o cara com a sunguinha, com a plaquinha para mostrar o corpo. Ele não faz isso. Quando ele vai fazer, ele é esperto, o que ele faz? Ele vai pro cinema. Aí vai lá, ele mostra a pedaço da bunda dele e tal, e é pago caro para isso. Aí o que você vê? Eu vou fazer uma crítica aqui, vai ser duro isso aqui para quem vai ouvir. Feicom. Você já viu o que eles fazem com a mulher na Feicom? Você vai para Feicom, tá todo mundo lá, é uma feira de exposição de obra, eles contratam as mulheres, colocam a mulher numa roupa totalmente sensual, é sensual, que você não pode nem olhar pro meio das pernas dela, porque fica embaçado como homem.
Ou a mulher está com o peito de fora, e aí o que a gente está fazendo? As próprias mulheres estão fazendo com ela. Está vulgarizando a imagem dela. Aí sabe o que acontece? Depois ela fala assim, eu quero direito igual. Mas como que você quer direito igual se você não se porta para ter esse direito igual? Eu vou te cortar para falar uma coisa. Fica à vontade. Tem situações em que a mulher tem que se colocar por conta da necessidade do dinheiro. Da necessidade do dinheiro. Mas isso não a diminui em nada por conta do que ela está fazendo. Agora, eu não vejo esses empresários contratando uma mulher para fazer uma propaganda de uma furadeira, de um produto dele. Profissional, vestida, trajada. Não precisa dela estar de biquíni com um martelete. Inclusive, você sabe que hoje os canais femininos, uma grande estratégia dos canais femininos, eu não estou direcionando nada para ninguém. Eu estou falando que eu vejo como consumidor de youtuber, como consumidor de internet. Uma das grandes sacadas das mulheres hoje na obra é mostrar a foto com um short curto, geralmente a bunda aparecendo ali, bota a foto de capa dela com uma situação ali para chamar atenção, porque ela sabe que ela vai ter mais cliques ou mais curtidas, e ela não sabe, porque assim, o efeito disso, porque tem uma... eu tô falando isso, Erenice, porque você citou exatamente isso, tá? Você falou, não, a gente não tá ali para ficar se exibindo, a gente tá ali para trabalhar. E outra coisa, quem trabalha com obra, que proteja seu corpo, porque olha só, é bonito para a internet você ver uma mulher, por exemplo, com um shortinho curtinho, fazendo, por exemplo, trabalhando com solda, mas isso na prática, isso nem pode. Isso aí queima a pele. Eu tive queimadura na canela por falta de conhecimento. A vestimenta para solda, para quem for trabalhar com solda, tem que usar todo o material mesmo. Avental, caneleira. O avental é pesado, tem que estar de bota, tem que usar máscara. E assim, já é um trabalho que prejudica muito as pessoas. Muito. As vistas, as mulheres podem ter problema em ovário. Isso. Por causa da quintura. Os homens podem ter uma diminuição de espermatozoides. Por isso é que tem. E aí não ter condições de fazer filhos. Então, assim, a pessoa que se coloca numa posição de colocar um shortinho e fazer uma solda, e se for um youtuber, eu vou dizer que é uma pessoa, como a gente chama pedreiro, porcalhão. Porque está, assim, denegrindo a imagem de uma profissão de gente que tem intelecto. Porque, assim, eu conheço mulheres que trabalharam dentro de empresa naval, fazendo soldas em chapas grossas, onde é feito um scanner para ver se tem alguma pedrinha, alguma coisinha. Se tiver, aquilo ali é cancelado e é perda de material, muito dinheiro. Sim. Então, é um trabalho que exige responsabilidade. Agora, se uma youtuber ou qualquer pessoa quiser dizer, como mulher que trabalha, e para dizer isso, vai filmar que está de shortinho, eu não sei o que ela vai estar passando. Ela não está passando nada sobre o serviço. Então, mas eu estou tocando nesse assunto, não estou direcionando nada para ninguém, porque quando a gente fala alguma coisa assim, as pessoas sempre tomam para ela, né? E não é um bate-papo, eu lembrei, por isso que eu estou falando, né, que você falou sobre proteção, porque às vezes a gente percebe isso, que a pessoa vai trabalhar, ela, para chamar atenção, ela provoca uma situação que nem poderia. Vocês sabem que eu visitei a fábrica da Gerdau, e para entrar na fábrica como visitante, tá? Só como visitante, eu tive que fazer uma palestra ali de uns 45 minutos, eu e todos que estavam conosco ali, fizemos ali uma palestra de 45 minutos sobre prevenção de acidente dentro da fábrica. Depois, colocamos o EPI apropriado, a Vanessa Lempo estava comigo, uma bota para fogo, que é diferente de uma botina comum, a calça, todo um EPI apropriado só para andar dentro da fábrica.
porque o risco é muito grande ali dentro, né, de acontecer algum acidente. Então tem toda uma prevenção, a gente não podia nem sair assim de qualquer jeito andando. E aí você falou sobre usar o equipamento dentro o equipamento correto. Então eu sou super a favor disso aí e acho que muitos canais não retratam, tá? Falando de canal de obra, tem muito canal que ele não retrata a realidade da construção e às vezes até tem muita viralização pelas coisinhas que coloca ali, é engraçado e tal. Mas aquilo ali, eu tava falando com o YouTube ontem, era até com o Edivan, eu falei, Edivan, não vai nessa. Porque isso não vai te tornar uma referência no meio da construção civil. Você vai ser só um cara que viraliza vídeo e que no final ninguém vai lembrar de você. Essa é a realidade. Tanto é que a gente vê o efeito disso numa FEICOM. Quando você chega numa FEICOM, você vê lá o tratamento das pessoas contigo como profissional. Aí a Irenice, que a gente conhece, que veio, tá? Em algum ponto da sua vida, nossos caminhos se cruzaram ali no canal. Como é que foi isso, Irenice? Por quê? Você começou a assistir vídeo, realmente eu não sei quando foi isso, e aí veio o primeiro contato, eu também não me lembro como foi o primeiro contato, mas houve um contato nosso ali. Logo depois você estava ali fazendo curso conosco, sempre muito ativa, sempre foi assim, né? Todo mundo sabe disso nos grupos. Eu até tenho um áudio seu aqui que eu estava rindo demais, o áudio que você fez uma... Porque essa mulher é o seguinte, pessoal, a mamãe do Xandão, eu vou até deixar depois lá no primeiro comentário o link. Eu tenho uma coisa para falar até sobre isso. Sim. E aí o que acontece? A mãe do Xandão, ela tá passando por um problema de saúde, né? Muito grave nas vistas e tal. E aí o Xandão fez um sorteio de uma serra circular lá para poder arrecadar esse dinheiro para ajudar. E a Irenice, cara, ela tomou frente disso de uma forma que parece até que ela é a filha, né? E se você tiver no grupo lá e não doar, você tá ferrado, que ela quase te bate. Tá, porque se eu perceber que a pessoa tem condições de doar um pouco mais e eu vejo a pessoa tomando cerveja, é um conhecido meu que eu coloquei no grupo, todo final de semana tá tomando cervejinha, comendo um hambúrguerzinho, mas não tem condições de pegar R$100 e fazer uma doação para Dona Ivone, isso me irrita. Isso me deixa muito irritada. Mas você também não acha que é um direito dele, a doar ou não? Porque... Porque eu olho as coisas... Eu ouvi o seu áudio, eu falei... Pelo lado humano. Mas eu falei assim, eu vou deixar isso pro podcast, pra perguntar a ela, que aí fica mais gostoso. Eu vi lá que você brigou, eu vi lá, e não acho que você tá errada não, mas eu penso assim, a gente não sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu liguei para um camarada que é rico, muito rico, e pedi ele uma ajuda, tá? Não para mim. Até hoje, graças a Deus, eu não precisei, se precisar eu vou pedir, mas eu não precisei pedir ajuda para ninguém, ainda para mim, assim, mas sempre foi para alguém. E aí ele falou para mim assim, Wesley, eu não posso ajudar. Quando ele falou eu não posso, na hora eu falei, pô, peraí, o cara é milionário, pô. Só que aí ele continuou o áudio, eu esperei, né, eu não gosto de... Respirei, ele me mostrou as pessoas que ele já ajuda. E era assim, era uma gama grande de famílias que ele ajuda. E aí eu entendi que ele falou assim, ó, cara, eu já faço a minha parte do lado de cá. Ou seja, eu não vou abraçar todo mundo. Porque eu penso assim, Irenice, é legal ajudar, é válido, mas eu também acho que a gente não pode forçar a pessoa a fazer uma coisa, por quê? Se ela pode ajudar e ela não ajuda, é com ela e com Deus. Deus sabe do coração dela. Mas, por exemplo, eu tenho pessoas agora naquele grupo nosso lá, que eles estão lá para tentar divulgar, mas eles não podem ajudar. Porque eles não têm nem para eles. Assim, eu conheço pessoalmente. E sei que não tem nem para eles. Assim, o próprio filho dele não tem. E aí eu vi seu áudio lá. Eu acho assim que não dá pra gente ajudar todo mundo também. Eu tô falando aqui, mas eu mesmo tô ajudando lá. Eu comprei 10, quer dizer, dá R$100. E fora que eu fui lá visitar ela ontem, ver como é que ela tava, né? E tem pessoas lá da família ajudando. O Xandão é um amigo muito próximo. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser entrar no grupo lá e ajudar. Hoje, inclusive, vai ser decidido se ela vai ter que fazer cirurgia. Vai ser decidido hoje. Hoje. Ou se vai ser só aplicação. Só para você saber. Medicamento. Só para você saber. Eu acho muito bonito o que você está fazendo lá, tá? Eu acho que o que você está fazendo lá, se todo mundo, Irenice, tivesse esse sentimento, que eu sei que você é muito humana. Então, assim, se todo mundo... Porque é engraçado, você é igual uma maçã do amor, né? Dura por fora, mas molinha por dentro. Então, assim,
eu vejo lá você tentando ajudar e eu acho bonito, quero te parabenizar, porque poucas pessoas eu vi fazer isso, em grupo nenhum que eu ajudei. Não que as pessoas não ajudam, mas assim, com tanta vontade. Eu acho que só você lá, hoje metade daquela rifa foi vendida graças ao teu empenho ali, e briga mesmo e tal. Essa é um pouquinho da Irenice, né? Porque toda casca grossa, por que toda casca grossa é boazinha? É que o pessoal, eu descasco. E aí, eu não sei, a carapuça serve, que vai lá todo mundo, de repente, começa a doar. Põe lá. Aí por que isso? Mas é porque funciona. Gente, falei, agora vão me colocar até fora do grupo. Agora não vão mais querer, ninguém vai mais doar dinheiro para dona Ivone. Mas aí, assim, eu fico Não, pelo contrário, vendeu mais depois que você falou. Sim! Porque porque dá um choque de ordem na pessoa também. Eu não sei, porque assim, gente, troca um hambúrguer de um final de semana, R$20. O que é R$20? E você sabe, Erenice, que existe um segredo muito grande. Existe um segredo muito grande no doar, né? E às vezes as pessoas não sabem que um dos grandes segredos para se ter é doar. Então eu faço um teatrinho com as pessoas, que é o seguinte: se você me dá a sua mão fechada e eu tentar colocar alguma coisa dentro, você não vai conseguir. Você tem que abrir a mão primeiro para receber. Então, isso é um segredo que vocês que estão no nosso grupo sabem o que eu estou falando, como é que eu ajo ali. Vocês que acompanham mais de perto. Um dos grandes segredos da minha vida foi sempre esse. De alguma forma doar e aí não para. Então, as bênçãos, elas sempre vão vir atrás de alguém que tem o coração aberto para doar. Eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui desse jeito. Desde pequena? Eu nasci assim. E isso me causou uma dificuldade grande com a família, porque isso eu fui a ovelha negra, a defensora dos pobres, a isso, aquilo, outro. Então, vou mudar ali a Robin Hood da construção. Mas eu nunca me importei e não me importo com nada que dizem ou falam de mim. Sim. Eu sei da minha obrigação. Mas você sabe que tem que ter cuidado também com isso, né? E presto conta do que faço para Deus. Mas você sabe que você tem que tomar cuidado também, que as pessoas se aproveitam de quem tem um coração bom. Eu tenho cuidado com isso. Mas, às vezes, até um inimigo aparece na minha porta com fome, eu dou um prato de comida, depois ele vai-se embora, aí a gente faz uma oração, lava o prato com sal grosso, mas aí a bênção já foi, entendeu, alimentada e não vai me perturbar mais. Porque aí, assim, chotei. Chegou dizendo que estava com fome, come. E aí o inimigo sai, a gente põe o sal grosso lá para poder cortar, entendeu? O motivo, a inveja, mas eu não deixo de dar, não. Nem pro inimigo. Mas eu estou dizendo sobre as pessoas se aproveitarem, porque se a pessoa precisa, é diferente. Eu fui aproveitada a vida inteira. A primeira pessoa que aproveita de você é a família. Os primeiros aproveitamentos são a família. Quando você é o rapazinho que sabe fazer tudo, chama ele. Vai fazer não sei o quê, coloca para fazer não sei o quê. Eu cresci numa comunidade, vou falar comunidade, mas em Angra não tem comunidade. Até tem um bocado de morro lá, Morro do Carro, morro não sei o quê. Mas eu fui criada em Angra e, assim, as casas eram designadas e classificadas, né, pela classe de ocupação dentro da empresa. Então, eu morava nas casas Y. As casas Y eram 28 moradores. Nós éramos uma família. As casas Z era outra família. As casas a classe mais, né? Então, das casas Y, eu era a moleque que minha mãe, fulana tá te chamando, vai lá no mercado comprar óleo. Eu fui aproveitada sempre. E aí, depois, eu comecei a trabalhar, eu já comecei a ver gente da família sem um casaco para o frio. Eu já pegava e já comprava. Aí, mais tarde, Félix entra na minha vida. Eu com 20 anos de idade, venho-me embora de Angra
para Nova Iguaçu, já arrumo um emprego no segundo dia. No segundo dia. Cheguei no dia seguinte, arrumei um emprego. Na Brasil Roupas, uma loja grande que tinha. Conheço o Félix ali, naquele local, tão rápido. Falei, esse cara fez macumba. Porque o cara, poxa, um cara com 37 anos, eu 20 anos, eu ainda era menor de idade. Parava de ir lá, de mandar buquê de rosa, buquê de rosa, buquê de rosa. Daqui a pouco, com o mês, mandou entregar uma geladeira na casa da minha tia, onde eu estava hospedada. Falei, tem macumba nisso aí. Foi macumba. Mas ele nunca saiu da minha vida e nós vamos agora completar 35 anos juntos, unidos. A macumba deu certo. A macumba deu certo. Porque ele é a única pessoa que me aguenta também. Eu tenho que dar graças a Deus, porque assim... porque ele é pacífico, né? Ele é muito calmo. Ele é calmo. Eu não sei se é porque ele é baiano, mas ele é calmo demais. Não, ele é calmo, ele é muito calmo. Muito calmo, muito em paz. Só Igual tem eu. uma coisa, ele não consegue viver sem trabalho. Muito bom. A minha postura, depois de tudo de bom que ele fez para mim e me fez uma mulher, porque hoje eu sou honrada em ser quem eu sou, eu não abaixo minha cabeça para ninguém, eu aprendi a não precisar de pedir nada para ninguém, a não ser que eu perturbe pedindo emprego. Peço sim, porque através do emprego eu me mantenho minha casa, e eu consegui botar minha filha para fazer uma faculdade, hoje ela está formada, e até sobre minha filha um dia eu acordo pela manhã, não sei se isso é coisa de louco, mas sonhei com um Jesus. Para mim era Jesus, porque era um homem muito grande, a altura era descomunal, e ele me entregava uma bebezinha e falava, toma, ela é sua. E quando ele me entregou, a bebê era uma bebê muito cabeluda, era uma menina. Eu não tinha condições de ter filho. Então, quando foi à noite, Félix chegando de Copacabana, que sempre trabalhou pela Zona Sul, ele falou, e eu ia esquecendo de te falar. A moça que eu estou trabalhando, a empregada dela veio da Paraíba e engravidou aqui, e não pode voltar porque o pai dela não vai aceitar ela em casa. Aí, quando ele falou isso, um sonho rápido veio na minha mente. Eu falei, essa criança é nossa. Essa criança é a Ingrid. E em nenhuma ultrassonografia, porque a partir daí nós começamos a pagar tudo à distância, porque eu não queria conhecer, mas sabia que ela ia deixar no hospital e ia abandonar. A intenção dela era essa, abandonar. Já estava descartado o aborto por causa dos meses que ela já estava. Então, eu falei, assim, Deus já falou para mim, é a sua menina. Eu peguei nos braços a minha filha e ele foi-se embora. À noite, Félix chega e me conta isso. Eu falei, você pode dizer amanhã que ela é a Ingrid, a filha da gente. Porque eu já tinha esse nome desde nova na minha cabeça, que eu gostava muito desse nome. Ingrid. Ingrid. Significa o quê? Eu não sei nem o significado de Ingrid, mas eu gostava muito desse nome. E quando ele chegou no dia seguinte, e ela falou assim, então vocês vão ter que pagar todos os exames, comprar as vitaminas. Ok, mais do que certo. A menina está precisando, ela não tinha, ela estava morando na casa de família. Não podia voltar porque o pai ia botar na rua. Uhum. Como que ela ia ficar? Quantos anos ela tinha? Era menor ainda de idade. Uhum. É aquela coisa que as pessoas vêm migrando para São Paulo, para o Rio de Janeiro, achando que vai ter uma vida melhor e vão se enfiando na casa de família.
Então... Eles estão mandando aqui o significado para mim, ó. Amazonas de Deus, Amazônia do Deus da paz e da fertilidade. Bacana. Eu não sei se dá fertilidade, porque deve de ser fértil em pegar os cachorros todos da rua, levar para casa para eu cuidar, né? Porque ela trabalha como farmacêutica, ela não para em casa, trabalho, não tem hora para pegar, não tem hora para sair, e aí os cachorros da rua acompanham ela. Ela tem amor, né? Acompanham. E ela fala, mamãe, eu não trouxe, dessa vez eu juro, não trouxe o cachorro. Ele que veio me seguindo. Porque já é assim. Eu já falo, pelo amor de Deus. Acho que o cachorro conversa com o outro, fala aí, vai que vai dar bom. Aí ela fala assim, só um pote de água, mãe, e uma ração lá fora. Só isso, Ingrid, pelo amor de Deus. Irenice, uma pergunta agora, que eu queria te fazer essa pergunta, que eu vi que você te machucou há um tempo atrás. Como é que é, por exemplo, quando as pessoas desacreditam em você? Porque você passou por um processo falou que ia aprender elétrica, ia aprender, e aí você teve umas palavras que te magoaram ali. Fala um pouquinho sobre isso, porque você falou assim, ó, eu recebi uma palavra que me arrebentou, mas aí você veio e me deu uma você me ligou, eu lembro que você estava triste, chorando e tudo lá. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso pode estimular, inclusive as pessoas que estão te assistindo, a não desistir dos sonhos delas, por exemplo. Então, eu até disse para você em alguma das minhas fotos que eu mandei para você fazer uma logo para mim, como eu mandei muitas fotos diferentes. Gostou da logo? Gostei. Bota a logo aí para ver como é que eu sou igual a Lua. Eu tenho fases. Ficou linda. Ficou bonitinha, não ficou? Ficou muito bonita. Irenice Feitosa. Eu sou de fase igual a Lua. Logo, e eu sou assim, igual a Lua. Mas, então, eu fui pega despreparada, porque eu não sou fraca. Sim. Eu voltei a estudar aos 37 anos. Mas qual é o problema de você... E terminei um 2º grau e falei, vou fazer faculdade. Só que eu tinha muitos anos sem estudar. Uhum. Falei, vou fazer. Só que quando eu falei, eu vou fazer, eu ainda estava no supletivo, eu tive uma síndrome do pânico. E quando eu tive a síndrome do pânico, eu fui para um poço tão profundo, que eu pensei que eu não ia viver. Eu emagreci 10 quilos assim em menos de um mês. O que é uma síndrome do pânico? A síndrome do pânico tem sintomas de taquicardia, a pessoa não consegue dormir à noite. Eu não me alimentava, eu não tomava banho, eu só vivia... A minha casa era a minha cama. Era a minha cama. É um medo que dá de fazer isso? Um medo, a sensação da morte o tempo todo. A gente acha que vai morrer, então, assim, muitas vezes eu me uni com meu esposo, com minha filha, e já passava assim para eles, olha só, contrata uma pessoa para cuidar da casa, a Ingrid tem que estudar, não deixe minha filha na casa de parente nenhum meu, porque ninguém presta, deixa ela, porque eu já ensinei ela até aqui o ser humano que eu quero que ela seja, uma mulher independente. Então, ela precisa seguir os estudos para ter essa independência. E você continua a tua vida trabalhando e só coloca uma pessoa para trabalhar, porque eu não vou viver. Porque, assim, a cabeça da pessoa com síndrome do pânico, ela quer tirar a vida o tempo todo. Funciona desse jeito. No dia que eu resolvi tirar a vida, aí vieram falar comigo. Porque eu tenho dessas coisas também, não sei explicar. Uhum. Jó sofreu mais que você e não se matou. Era o dia que eu ia tirar a minha vida. Falaram isso para você? O médico até... Teve um médico renomado aí que eu fui conversar com ele. Ele é professor, diretor, não sei o quê, não sei se da PUC, e trabalha em Nova Iguaçu também. Foi ele que falou isso para você?
ele me pediu para contar como que era isso. Eu falei, eu escutava as vozes falar comigo. Ele falou, eram vozes mesmo, ou era sonho? Não, acordada. Falava e eu ouvia. Faça dessa forma. Aí, assim, sempre me explicaram assim, se você se jogar debaixo do trem, de repente o trem vai te pegar, só vai cortar uma perna, então não vale a pena. Cortar o pulso dá tempo de socorrer. Você pegar um montão de remédio e tomar, vão chegar lá, vão fazer lavagem. Você vai morrer dessa forma. E aí me falava formas assim, que é médica. Se for naquela artéria, não tem mais. Então eu ouvia mesmo. Uhum. Do mesmo jeito que eu ouvi falar, para. Jó sofreu muito mais do que você. Porque a síndrome do pânico é uma dor, é um câncer na alma. É um câncer na alma. Eu sozinha pegava a minha filha e ia para todos os médicos para tentar me curar. Meu marido não podia estar comigo, porque meu marido tinha que trabalhar. Porque da onde que viria o dinheiro para eu pagar minhas consultas? Então, assim, ele trabalhando, eu pela mão carregando minha filha para lá e para cá, e às vezes com garganta inflamada, passava ela vomitando na rua, e eu com essa crise. Daqui a pouco eu parava em algum lugar, porque eu achava que eu ia desmaiar, porque a gente tem essas crises também de achar que o ar está faltando e que a gente vai desmaiar, ou que vai morrer naquele momento. Eu parava, dava uma melhorada e ia levar minha filha doente para o médico e ia para o meu médico também. Para o meu médico, não. Para todos os médicos possíveis, até um dizer, você está com a síndrome do pânico. Porque eu fui até maltratada em alguns lugares que falava isso é falta de um tanque de roupa para lavar. Eu fui maltratada. Ignorância de profissionais que não sabiam lidar com a doença. Mas isso já tem aí uns 18 anos, 19 anos, e eu fiquei com uma depressão contínua. Eu não tenho depressão assim. Hoje eu estou aqui com você e estou feliz e bem. Eu estou aqui com você hoje, rindo, bacana, mas eu tomei meus remédios da depressão. Entendi. Pós-pandemia, eu vim descobrir o que era crise de ansiedade. Tá passando mal direto, passando mal direto, passando mal direto. Coração disparava, eu acordava e ia medir a pressão, falando, eu estou passando mal da pressão. Meu coração estava 120 e eu estava acabando de acordar. Aí fui procurar o cardiologista. Coração, cardiologista. Ele falou, você vai para uma psiquiatra. Eu fui para uma psiquiatra. E aí eu digo assim, para você que está passando isso tudo, é muito difícil. Mas eu busquei ajuda para mim sozinha. Porque quando eu fui ler Jó, eu tive o entendimento, pelo que ele passou, que nem eu era dona da minha vida. A vida que tem neste corpo não me pertence. Então, eu não tinha o direito de tirar, porque a minha vida pertence a Deus. E eu lutei muito com isso, eu ainda luto com isso. Você foi lá e leu o livro de Jó, para ver Eu li o livro de Jó. É uma história fantástica, né? E aquilo me impactou de eu continuar lutando contra a doença. Ela existe, ela tira tudo de um ser humano, e é qualquer ser humano. Sim. Não tem classe social, não tem dinheiro, não tem nada. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Qual o motivo, eu não sei. Eu li muitas coisas e ainda era louca de ler artigos de médicos que diziam, já viu um gari ter depressão? Pega sol o dia inteiro e toma vitamina D, porque a vitamina D vem do sol, e vê se um gari tem depressão.
Aí eu falei, vou ficar na laje meio-dia até o sol me rachar. Mas eu chorava. Falei, não está dando certo. Aí eu fui ler um outro artigo, o médico falou, quem toma banho gelado, tu já viu alguém chorando debaixo da água gelada, um dia frio? Aí eu vou fazer esse teste. É porque também essas doenças, elas são doenças que só foram entendidas agora. Porque a gente fala assim, ó, depressão. Se você pegar a Bíblia, tá cheio de profeta que teve depressão. Por exemplo, quer ver? Elias pediu a morte quando estava sendo perseguido por Jezabel. Ele não falou assim... Jonas queria que tirasse a própria vida dele. Se isso não é depressão, é o quê? Isso é depressão. Só que na época nós não entendíamos, não tinha, por exemplo, não tinha esses nomes. A gente tinha na nossa época pessoas que eram diferentes, que viviam chorando, a gente achava que era frescura. Ah, a garota é fresca, ou o moleque é não sei o quê. E na verdade não era um problema que até falando de... Você vê que até hoje o pessoal, a gente está tendo uma palestra agora, por isso que eu falei que todo curso é válido. A gente está tendo agora uma palestra sobre essas crianças que têm autismo. Eu não entendia isso. Aliás, não entendo muita coisa ainda. E aí comecei a lidar com pessoas que têm esse problema. Tem pessoas com graus que têm jogadores de futebol. Não, e aí eu fui ver que é um espectro autista, que não é uma doença, mas é uma... E assim, a gente vai aprendendo a lidar com a situação. Ainda estou aprendendo muito. Hoje eu já olho diferente do que eu olhava, né? Então, assim, é muita coisa que a gente precisa aprender ainda, né? A gente precisa aprender. E eu acredito que eu vi você contando um pouquinho da tua vida, acaba ajudando alguém. De uma certa forma, alguém que vai... Porque você está aqui hoje, é animada... Sempre ajuda. É feliz. Sempre ajuda. Eu costumo falar... Mas o que é que você ouviu? Às vezes eu passo mal, porque eu passo mal às vezes e ligo para a Karen me socorre sempre. Sim. Essa menina, assim, é um anjo enviado de Deus, porque eu fui ensinar impermeabilização para essa criança, eu falava, olha só... E a Karen é boa de obra? Essa parte aqui é muito importante. Ela é boa de obra? É fera? Ela parece que já sabe tudo que você vai ensinar. Não sei como você ensina, e assim, tem uma semelhança muito grande comigo. Porque eu te escuto falar e eu fico com aquele flash na minha cabeça que se sair eu indo para casa, vai voltar e depois não sai nunca mais. Entendi. Se eu aprendi, está aprendido mesmo. E assim, eu passo mal, e quando ela chega lá em casa, eu tô rindo. Você não tá passando mal? Eu falo assim, tô. Mas eu não posso parar de rir, porque eu ainda tenho que falar as coisas. Vai que eu morra hoje. Eu quero ser enterrada, maquiada, entendeu? Eu quero que façam o meu cabelo. Eu não quero de qualquer jeito colocada lá no caixão. Aí, assim, não quero. Eu tenho que estar rindo. E tô passando mal e vou falando. Porque eu não posso dar mole. Eu sei que o inimigo está rondando. Sim. Quanto mais eu pareço gente, quanto mais eu cresço, quanto mais eu saio para trabalhar, coloco a minha roupa de trabalho, meu chapéu lá, aí as pessoas falam assim, o que você é? Uma hora você está fazendo artesanato, está vendendo artesanato, a outra hora, agora você trabalha com impermeabilização, agora você está fazendo elétrica, agora você está quebrando o chão. Sim, eu fui criada no meio de pessoas assim. E o que você tá achando da elétrica hoje na tua vida? É tão engraçado, eu fiz uma pergunta para você que assim, eu não fui pesquisar no Google, em lugar nenhum, se isso acontecia. Eu lembro, e nunca pude contar para ninguém, porque eu não sei se... Eu vou falar, agora eu vou perguntar, professor Adoniran, por favor, me escuta. Eu era muito criança. E eu lembro que quando eu segurei no registro do chuveiro, minha mão prendeu com um choque. E quando prendeu, eu dei um clarão
E eu consegui ver os ossos todinhos da minha mão, como se fosse um raio-x. Mas eu creio que a corrente era uma corrente de 220, que meu pai sempre gostou de usar 220. Uhum. Então, fui jogada para trás. No caso, a tensão, né? Uma tensão 220. 220. E eu fui jogada para trás. Mas eu era criança, eu falei, ninguém vai acreditar em mim. Porque criança pensa assim, com coisas que são meio difíceis para explicar, ela acha que vão pensar que ela está mentindo. Então, eu nunca contei isso para ninguém. Eu falei, gente, a elétrica já me perseguia. Porque estava atrás de você. Meu pai saía para pescar, eu ia junto, o motor tinha que secar a vela, porque caía água. Tomou choque. Estava lá, eu lá, sabe, tentando secar e fazer faísca. E eu sempre tive com isso próximo de mim. Um marido eletricista, nunca me interessei. Aí você me deu uma chance de ler alguma coisa de elétrica. Gente, quando eu li, eu aprendi até a minha posição perante um cliente. Porque a elétrica é um serviço bem feito, vai evitar um incêndio, Sim. Vai evitar a perda da sua família, da sua vida. Então, eu hoje não faço meu serviço, ou o que eu estou aprendendo, que eu ando estudando, para ninguém por precinho barato. Eu vou cobrar o valor, porque para eu me tornar a melhor profissional, eu vou ter que pagar. Então, quando eu for sair para fazer um trabalho, eu tenho que colocar isso tudo ali. Uhum. Os anos que eu levei até chegar atrás das pessoas que eu corri, para me ensinar o que elas sabem, porque a gente também faz assim. Sim. A gente tem que se colocar com humildade para aprender com outras pessoas. Senão não aprende. Senão a gente não aprende. Se a gente andar de nariz em pé, achando que a gente já sabe tudo, não sabe. Ninguém está preparado. Então, me deu essa coisa de entender, a me valorizar. Então, hoje eu consigo compreender, na hora de conversar com o cliente, que o meu trabalho, a minha mão de obra, tem valor. Porque eu sempre tenho que valorizar a mim, o profissional que está trabalhando comigo, o que ele está fazendo para trabalhar comigo, até a hora que eu vou. Tem cliente que a gente entra na casa, eles não oferecem um copo de água. É verdade. Então, a gente passa uma dificuldade, às vezes, muito grande para realizar um trabalho. Sim. E nem todo cliente te oferece um café. Não, tem cliente que ele é miserável mesmo. E assim, mesquinho. É num lugar, às vezes, remoto, que não tem nem aonde você comprar. Sim. Então, você fica desidratado se você não levar. Então, assim, eu já sou o tipo que levo minha água, eu levo tudo, sabe? Protetor solar. Você sabe que... Eu não passo necessidade trabalhando para ninguém, mas faço o melhor para receber aquilo que eu mereço. Você sabe que eu já fiz um trabalho na Barra da Tijuca uma vez, e a cliente, primeiro contato que eu tive com a cliente, ela falou assim para mim, não me peça água, que eu não gosto de ser incomodada. E o que eu fiz foi levar minha água. Não pedi água para ela. Você vê, ela não gostava de ser incomodada para dar uma água. Então tem gente que é assim. Boa cliente, pagava muito bem, mas não sabe o segredo, né, de um copo d'água. O Félix foi fazer um atendimento na Avenida Atlântica. A gente sabe que ali não tem, pobre. Ali não tem pobre. A não ser que seja flanelinha ou o cara que está lá vai tomar conta do carro, ali não tem pobre. Tem o porteiro, tem a moça que vai fazer a faxina. São esses que são os pobres. Mas os moradores ali não são. Ele foi com o senhor negro. E aí houve uma discriminação. A mulher falou assim, não quero mais o serviço. Por favor, saiam do meu apartamento. Por
causa do senhor negro? Por causa do senhor negro. Aí, quando o Félix volta para a loja dele, o Félix tinha uma loja nessa época, ela ligou e falou, se o senhor quiser fazer o trabalho, o senhor volte sozinho. Mas eu não quero que esse negro entre. Aí o Félix falou, a senhora pode arrumar uma outra pessoa, porque eu só faço o trabalho da senhora se for com ele, porque ele trabalha comigo. Mas isso é só uma amostrazinha de coisas que um profissional passa na rua trabalhando, né? Muita coisa. Muita coisa acontece, coisa assim que a gente nem acredita. Eu fiz uma obra que eu fui no banheiro de uma amiga. Ela vai ouvir isso aqui agora. Fiz a obra para ela de graça. Eu não podia entrar no banheiro dela. Tinha nojo. Ela falou, você tá com nojo de eu entrar no seu banheiro? Aí eu tive que falar, não sei se eu vou falar isso aqui, mas sua merda é melhor do que a minha? Cara, tem absurdos. E assim, eu tive que me virar, meu irmão. E assim, no meio do mato, fazer minha necessidade, porque eu fazia nas calças. E era amiga, colega. Então tem coisa que não dá pra entender. Cara, a construção é muito interessante. A construção de verdade, a obra de verdade, ela é difícil. Primeiro que você vai ter que... É assim, Irenice, a gente tem que entrar na casa dos outros. Claro que tem profissional que é relaxado. Por exemplo, se eu entro no banheiro de uma pessoa, eu não vou entrar de bota. Eu não desfilo de bota suja, porque eu tenho uma mulher ali que me bota num cabresto para isso. Eu não vou entrar com a bota toda suja dentro da casa do cliente. Eu vou tirar a bota, eu vou colocar uma bota limpa. Eu não vou chegar no banheiro do cliente, tomar um banho, por exemplo, com a roupa cheia de barro. Isso não existe. Não. Então, assim, a gente também tem que... Eu concordo em certas partes que a pessoa tem que saber se comportar na casa da pessoa. A gente estava falando agora com o Ivan, estava conversando com ele. A gente estava falando sobre isso. Ele tem uma filha, uma esposa, você não vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Exatamente. Né? Não é também assim. Mas, infelizmente, a gente ainda tem... pior que em 2023, ainda temos que lidar com pessoas que é racista. Infelizmente. E outra coisa, só para mim não... Pessoas, assim, cretinas, porque não é só o racismo. Não dá nem para nomear isso aí. Não dá. Você sabe que a minha avó era negra. Minha avó que desapareceu. Minha avó não era negra assim, não. Minha avó era azul. Minha avó era negona mesmo, daquelas... Meu avô era russo. Apaixonou pela negrinha, que era bonita. Modéstia à parte, minha avó era muito bonita. Mas... E meu avô era um russo do olho verde ainda. Aí a negrinha também gostou do russão lá. Enfim, né? Aí nasceu meu pai, moreno alto dos olhos verdes. E a gente não tem olho verde. Então, assim, eu convivi com a minha avó. Então, desde criança, a figura de uma pessoa negra para mim é meu sangue, minha família. Então, eu nunca entendi, Wesley, eu nunca entendi o racismo. Eu nunca entendi por que você vai tratar uma pessoa, sendo que assim, quando eu vejo o racismo, por exemplo, o que vem na minha cabeça? Minha vozinha. E aí, eu corro o risco de eu ver uma pessoa ter uma atitude dessa na minha frente e dar ruim. Porque você vai lembrar da tua avó. Porque você vai lembrar. Não dá pra entender. Mas a pergunta que eu tenho pra te fazer é uma. Como que a elétrica te pegou? Como é que começou isso? Conta pra gente agora, assim. Eu tô dizendo no agora. Como é que a elétrica te achou? Porque hoje você falou pra mim assim, eu quero fazer elétrica. Quero trabalhar com elétrica. Eu vou ser bem franca. Uhum. Eu nunca pensei na elétrica. Nunca pensou? Eu sempre pensei numa forma de trabalhar, de gerar emprego para mulheres. Porque eu me preocupo muito com essa questão humana das mulheres que não têm como mandar um marido ir pastar, porque ela vai passar fome, porque ela não estudou, porque ela é mãe, porque ninguém vai cuidar do filho dela, porque ela não tem como trabalhar. Eu acho que as empresas deveriam, sim, investir nas mulheres, inclusive com os filhos, porque as mulheres são muito inteligentes. Uhum. E eu tenho essa causa na minha cabeça de abrir um espaço para as mulheres. Mas você usou uma frase para mim
que você me viu na impermeabilização e falou que a elétrica estava me procurando. Uhum. Aí eu comecei a ler, porque até então eu não... E por que eu falei isso? Eu não sei por que você falou isso. Me explica por que você falou. Você falou que me olhou, me viu lá tentando impermeabilizar e que não era a minha área. Que a elétrica estava me buscando. E aí foi acontecendo muitas coisas que foram me atraindo. Inclusive de chegar para dar um orçamento de impermeabilização e ter que aproveitar com um pedido do cliente ou da cliente para olhar o quadro de luz. Gente, que é isso? Eu vim para impermeabilização. Mas o que você acha aqui que você olha? Então, a partir do que eu já tinha lido, do que eu já tinha conhecimento, aliás, do dia que nós tivemos um cursinho na Prime, né? Que foi um curso que você deu. Foi, uma palestra. Isso, aí eu fui dar um orçamento, eu falei, olha só, não, a goteira dentro de casa é uma coisa que prejudica muito. Mas uma elétrica mal feita... Mata. Acaba, porque assim, a pessoa tem 2 banheiros dentro de casa e vai, os 2 filhos tomar banho, desarma o disjuntor. Mas me veio uma coisa agora que eu quero terminar assim. Eu apanhei muito de meu pai. Apanhei muito, 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 muito. Mas eu era muito arteira. Eu era o catiço. Então mereceu apanhar, né? Eu apanhava porque merecia. Meu pai batia, mas batia assim, que nem estivesse batendo num homem. Às vezes ele me jogava lá no guarda-roupa, que eu ainda me segurava rindo, e olhava e falava, meu brinquedo tá aqui. Quando já caía, ele continuava. Mas isso nunca me diminuiu como ser humano, não me tornou uma pessoa pior. A minha mãe me machucava muito com palavras, de falar, você andando com essas roupas, você vai ser puta. Mas qual a mãe daquela época que não rebentava? Vai ser uma piranha. Aí teve época da minha vida que eu chorei, que eu falei, eu não presto nem para ser piranha. Eu não presto para ser puta, porque eu pensava assim, eu vou tentar. Minha mãe fala muito isso, eu vou tentar. Mas eu não prestava, porque na minha cabeça sempre só vinha coisas boas. Eu sempre fui uma pessoa do bem. Então, mesmo a minha mãe desejando aquilo ali, eu falando, não conseguiu me atingir. Eu já vim blindada por Deus. Os pais antigamente eram brutos, né? Era a natureza deles mesmo. O fim da minha mãe foi comigo, tomando conta dela. Termina sempre assim. É um prazer, foi um prazer, uma honra para mim. Eu agradeci muito a Deus. E assim, por ter apanhado tanto... Ela pôde ver que não... Eu tomava banho de água com sal grosso. Eu também. Porque eu ficava toda roxa. Mas assim, o meu pai nunca colocou a mão na minha mãe. E a dignidade de um homem e de um pai, que agora vem o Dia dos Pais, a dignidade de um pai é ser homem também. E ele ser homem é ele estar junto dos filhos para corrigir quando tiver errado, para denunciar se tiver errado, não passar a mão na cabeça, mas na hora que for preciso corrigir. Agora tem essas leis que não pode mais tocar nos filhos porque o conselho tutelar vai vir e aí vai dar BO. Mas eu apanhei muito e nem por isso eu me tornei puta, piranha, em nada. Você pode chamar a Irenice para trabalhar em qualquer área. Se eu não souber, você me dê uma explicação. Basta, porque eu vou fazer. E vou fazer melhor do que quem sabe. E aí, eu sou a pessoa sem doença nenhuma?
Não, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu já operei coluna, mas eu adoro trabalhar. Porque quem gosta de dinheiro tem que trabalhar. Tem que correr atrás, não tem... O dinheiro não cai do céu. E como é que tá a sua vida hoje na elétrica? Eu ainda estou estudando, já estou desmontando tudo dentro de casa. Você entendeu? Tá entendendo bem o curso? Já quebrei o teto de gesso todo. E como é que tá sendo o nosso curso lá? Porque você tá fazendo o curso com a gente, né? Sim. Fez o curso presencial, tá fazendo o curso online agora. O que você me diz desse curso online aí, tá? Tá sendo o que para você? Bom, ruim, mais ou menos? Pode rasgar o verbo aí. Olha, para um curso online, uma coisa que eu não estava acostumada, e eu até tentei, até paguei alguns cursos e não consegui acessar, tinha problema. Eu falei isso para você, eu consegui acessar e você explica de uma forma didática muito boa, fácil de aprender, porque você tem calma para explicar o que você explica, você não tem pressa, você vai passo a passo. Então, não tem como eu acabar de assistir uma aula com você e não ir lá, pegar um chuveiro e fazer tudo na mesma hora. Pegar uma tomada, desmontar e descobrir por que ela está sem corrente, porque eu já vou para o outro ramal para poder achar. Porque, assim, você está passando isso passo a passo na aula. Então, facilita muito. As coisas ficam muito fáceis. Então, assim, se existe curso mais fácil que esse, eu não conheço. Porque, assim, o seu curso, para mim, está sendo excelente. Aí, às vezes, eu uso linguajares que já são da elétrica, com o Félix, ele fala, onde você ouviu isso? Falei, mas não está errado? Não é isso? Ele, não, é isso. Falei, no curso. Eu estou aprendendo no curso. Porque assim a gente começa a dominar outras coisas. Porque o curso que a gente fez, ele está sendo feito de uma didática tão simples que a intenção é que uma pessoa que nunca pegou numa elétrica faça. E existe muito ainda existe muita barreira para as pessoas fazerem um curso de elétrica online. Eles acham que vai ser ruim e tal. E eu tenho dito assim, eu fico esperando, vocês sabem que eu fico esperando vocês lá no comentário, na Hotmart, escrever alguma coisa, né? Aí vocês botam assim, em vez de vocês escreverem alguma pergunta, você fala assim, a aula foi top, eu entendi tudo. Eu vejo muito isso lá. Eu geralmente... Não tem dúvida, você reparou? Eu geralmente, se tiver alguma dúvida, eu faço uma pergunta. Agora, se... Mas lá não tem dúvida, a galera fica tudo elogiando e não bota dúvida. Mas, na verdade, às vezes até eu pulo para a próxima aula, assim, porque dá vontade de ir adiante. Continuar, né? Continuar, porque tá fácil demais. Entendi. Tá tão fácil de aprender. Entendi. Então, assim, se eu estou conseguindo, que não vivia... Não era da área, né? Ele dá com internet, com aula online, não tem ninguém para me acudir, eu perguntar. Não, eu estou aprendendo tudo. Se bem que temos um diferencial no nosso curso, né? A gente fez um grupo de alunos, coisa que não tem também, tá? Os cursos online, o pessoal nem conversa com o aluno, de jeito nenhum. Isso. E a gente fez um grupo, cada aluno que está no nosso curso fica também no nosso grupo exatamente para isso. Caso haja alguma dúvida, a gente está ali para ajudar, não só para tirar dúvidas, mas para auxiliar. Você viu lá que teve aluno lá que mandou para a gente, minha casa vai ser assim, eu mandei o desenho técnico para ele, faz isso, faz aquilo, né? Então a ideia é amparar o aluno, não só pegar o dinheiro dele ali, vai embora, não. Porque eu sei que no começo ele precisa de ajuda. Porque então, hoje a gente fica com medo, né? Sim, normal. A gente fica com medo, porque assim, a partir do momento que a gente pega um serviço, aí a gente está pegando uma responsabilidade, o dinheiro das pessoas. Sim. Então, a gente tem que ser responsável. É uma responsabilidade. E aí dá um pouco de medo e a gente precisa ter uma assessoria, né? Sim, precisa. De alguém. Precisa. Por isso que eu faço ali o grupo, exatamente para não abandonar vocês ao léu, porque eu sei que depois vocês vão sofrer, entendeu?
E então você acha que hoje você está apta para agarrar na elétrica? Eu tô. A elétrica te chamou, né? Eu já sinto vontade do próximo passo depois desse. Entendi. Porque... Você sabe que agora a gente vai ter uma palestra aqui, dia... 10/11. Faltou só o cafezinho que não veio pra gente de jeito nenhum, né, Lenice? Falaram do café, falaram, vou levar café, a garrafa é bonita. o cuscuz. O cuscuz veio e o café não chegou até agora. Não entendi. Tá faltando os patrocinadores do café, né? Galera, coçar o bolso, né, Lenice? Patrocinar o podcast. Tá gostando, Lenice, do podcast? Eu tô gostando. Eu quero perder, assim, uma linha de raciocínio. Não ia fazer um papelzinho para ficar aqui lendo, né? Não, sim. Mas, voltando lá no Xandão, obrigado, viu? Eu acho que todos os youtubers deveriam de ser mais unidos. Uhum. Porque... Os youtubers? Sim. Todos deveriam de ser mais unidos. Você acha que isso vai acontecer? Eu acho difícil, mas eu vou falar o que eu penso. Uhum. Tem gente que se acha já muito grande e, às vezes, até se afasta. Sim. Dos pequenos. Então, assim, você se afasta, você deixa de ajudar. Você deixa de ajudar. Sim. Eu hoje fico vendo, o Xandão não precisava estar passando uma rifa. Se houvesse um grupo unido, do mesmo jeito que vocês compraram gás para uma pessoa, uma youtuber, R$1.000 não é dinheiro. Sim. Não é dinheiro para a mãe de Xandão fazer o procedimento que ela precisa. Mas será que também isso não vai ensinar o Xandão a poupar dinheiro dele? Porque, Lenice, a gente tem que pensar numa coisa. Você sabe que eu gosto de ajudar. Cara, eu não vou ficar aqui jogando confete na minha pessoa, mas quem me conhece sabe quantas pessoas eu já ajudei e ajudo. Mas vamos mostrar a gente fala muito de ajuda, mas será que as pessoas não tá na hora também de começar a aprender a poupar? Começar a aprender que você tem que ter um fundo de reserva? Porque assim, quando a gente passa, por exemplo, eu e minha esposa estamos ali, ó. Quantos perrengues eu e essa mulher já passamos? Ninguém sabe. Vocês nunca souberam, você, nem os nossos amigos, alguma vez na vida eu te liguei dizendo para você os meus perrengues? Já aconteceu isso, de eu te ligar, Lenice, tô precisando aqui, e muitas vezes se eu fizesse isso, eu sei que você me ajudaria. Só que acontece o seguinte, eu aprendi a viver os meus perrengues. Deu para entender? E uma coisa que a gente precisa aprender, e a gente vai falar isso na mentoria que vai ter uma mentoria aqui no dia 10, né? Dia 10, a gente vai fazer uma mentoria sobre orçamento. A gente vai falar sobre isso. A gente precisa aprender a investir. Quando a gente quer falar de investimento, eu tentei falar uma vez de investimento no canal, a galera não quis nem ouvir. Então, assim, a pessoa, se você fala hoje assim, ó, você faz algum investimento para os youtubers, para os pedreiros, que são pedreiros, que fecham... Porque eu sempre falo assim, ó, tem gente aí rotando grosso, YouTube, tá? Porque eu ganho 60 mil por mês, aí eu chamo para vir um podcast, o cara não tem 300 reais para pagar um avião para vir no Rio. É uma coisa incoerente. Ganha 60 mil por mês e não consegue gastar 300 reais, 400 reais para vir no Rio num podcast, tudo bem, cada um com seu cada um. Mas se você pergunta hoje assim, você sabe o que é um investimento no Tesouro Direto? Fazer um investimento, por exemplo, no Selic, que é praticamente um dinheiro seguro, onde você só vai perder se o governo quebrar. Não, as pessoas agora só investem nas contas online. Então, mas rende por dia um dinheiro que vai para o banco usa, ganha muito em cima daquele trocado para poder te devolver com 1 centavo de juro. Então, aí é o que eu estou dizendo assim. As pessoas não sabem o que é investir o Xandão, dinheiro. O Xandão é meu amigo pessoal. Um amigo pessoal. Mas a gente precisa aprender. Não estou falando do Xandão, não, tá? Estou falando num todo. Estou aproveitando, né? Porque às vezes você está falando que Xandão não. Não, estou falando de um todo. Nós, como profissionais, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó.
você que está assistindo esse podcast, ou que está assistindo esse corte agora, quanto que você guarda do que você ganha? Então vamos parar para pensar primeiro. Eu tenho um fundo de socorro? Porque os BO acontecem. Você pode estar trabalhando no alvo e cair do andame. Você pode estar aqui agora e estar sem saúde. Então, a pergunta que a gente se faz é, eu tenho um fundo de reserva? Eu tenho alguma coisa que me possibilita hoje não passar os perrengues? E às vezes o que a gente vê é muita gente, não estou dizendo oxão não, pelo amor de Deus. Às vezes a gente vê muita gente se encostando nessa coisa de, porque Mas essa questão financeira é uma questão que já vem assim, que era para ter começado na escola, era para ser matéria. Mas no nosso país, Erenice, com todo respeito... Por isso as pessoas não sabem lidar com dinheiro. Então, com todo respeito, um país... Você acha que o Brasil não ensina isso. Não ensina. O que o Brasil ensina pra gente é se endividar, cara, é comprar no crediário, é isso que a gente aprende. O que eu tô dizendo é que nós temos hoje uma raça de influência, porque olha só, você está falando de youtubers unidos, né? O HP, o Oséias, o WDC, Xandão, o Cido, o Edivan, o John Lennon, quem mais aqui? O JR, o Esdras, são todos youtubers que fazem ações sociais. E muitas das coisas que é feito não é publicado, para não ser mostrado. Porque eu acho que não tem muito valor ficar ajudando e ficar mostrando. Mas, por exemplo, eu já ajudei algumas instituições de drogados que as pessoas nunca viram aqui no canal. Já fui lá várias vezes ajudar, doei televisão, doei dinheiro, que as pessoas não sabem, porque eu não vou ficar, entendeu? É jogando confete no que eu faço. Assim, só que não dá para fazer por todo mundo. Não dá para ajudar todo mundo. É muita gente para ajudar. E tem muita gente que ele pega o problema dele, ele lança o problema dele para os outros ajudarem, tá? E quando você vai ver, ela mesmo não é de ajudar as pessoas. Por exemplo, nós temos, é clássico no grupo, sempre alguém está pedindo ajuda. E alguns, você vê lá o que é muquirana que está pedindo pede, às vezes até esquece, né? Que pediu igualzinho. Eu penso que nós, como profissionais da construção, trabalhadores, temos que aprender a guardar uma parte do nosso dinheiro. Às vezes você fechar uma obra, eu falo sempre assim, a melhor conta do mundo, a matemática mais... O ser humano fala assim, poupa 30. Deus diz assim, poupa 10. A melhor conta do mundo para se fazer é a conta que Deus fez. Eu pergunto de novo, quem aqui que está assistindo a gente que guarda pelo menos 10% do seu salário? Tá? Que ele fala assim, isso aqui eu vou guardar, vamos lá, se eu ganho R$1.000, eu vou pegar R$100, não vai me fazer falta, e eu vou guardar. Por quê? Pode vir um perrengue. Quem trabalha como a gente trabalha, não sabe se amanhã vai ter trabalho. É porque a pessoa, quando acaba vendo o dinheiro, ela pensa exatamente em gastar. Então. Porque, assim, antes de gastar, mas aí, olha só, tem que ser retirado daquele valor. Mas aí você falou de que a pessoa ganha e pensa em gastar. Mas essa pessoa que está ganhando e está gastando... Ela tem que ver o que ela botou de gasolina. Então, mas é justo. O que ela pagou, as despesas que teve, se comprou material, se está devendo, pagar, não ficar dando calote. Sim. E uma parte deve de ser guardada. Eu não sei se a mulher é mais prudente, mas assim, quando acontecem essas coisas, que na minha casa também acontece, o banco sou eu. O Félix vem correndo para mim, porque ele sabe que em algum lugar eu tenho dinheiro. Então, mas aí eu acho que depende, não é questão de ser mulher ou ser homem, eu acho que aí depende de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, a minha esposa está ali, ela é uma excelente administradora. Sim, eu falo para você que se não fosse a minha mulher hoje, acho que eu tava ferrado. Tô falando de coração, eu não sei lidar com dinheiro, eu sou bobão, eu sou bonzinho, eu gosto de ajudar. Minha mulher sabe que a pessoa liga para mim dizendo, contando uma história triste e vai dinheiro embora. Aí eu fui e coloquei ela, peguei e coloquei ela como administradora. As pessoas têm medo dela. Porque ela sabe dizer uma coisa que eu não aprendi a dizer, que é o não. Ela diz não. Então eu falei, já que eu não sei dizer não, eu vou jogar para ela. Aí o que acontece quando o pessoal me procura? Eu falo, tem que falar com a Vanessa.
Quando fala que tem que falar com a Vanessa, o pessoal, pô, mas se for falar com a Vanessa, eu prefiro não falar. Aí ela é taxada como ruim. Porque eu vou falar uma coisa pra você, Irenice, você não vai mudar, ó, o que eu vou falar aqui agora vai contra o que a gente tava falando aqui, pra não ficar, né, sempre que tem que ajudar, ajudar. E eu ajudo, eu sei do meu coração. Mas você não vai resolver o mundo, não vai resolver... Você não vai resolver o problema da fome dando. Não é assim que resolve. Não. Sabe por quê? Pega um filho seu, tá? Pega um filho seu, faz um teste. Quem tem aí sabe o que eu tô falando. Pega um filho seu, dá tudo que ele precisa. Você tá criando um doente. Todos os caras que romperam na vida, todos que você ouvir a história dele, que ele rompeu, você pode ter certeza. Não tem um que eu conheço que fala assim... Eu rompi na vida, que meu pai me dava tudo, era uma vida de mordomia, não. Todos tiveram que ir atrás. Então, a maior forma de você criar um filho não é dando para ele tudo que ele precisa. Por exemplo, eu tenho um filho de 22 anos. Minha esposa está aqui, sabe como é que eu sou com ele. Pai, me dá dinheiro. Não. Então eu vou sair, não, o problema é teu. Vai lá e trabalha. Não vou dar. Não dou. Fica com raiva. Mas vai ter certeza que essa raiva ele vai começar a querer correr atrás. Agora, se você cerca ele de tudo, então a gente tem que tomar cuidado, Irene, sabe por quê? Deus falou assim, ó, que o homem e a mulher iam se unir. Eles seriam uma família, certo? O teu comprometimento é com a tua família. O que você pode fazer, você estende a mão. Mas você não eu não tenho comprometimento com aquela pessoa, eu não sou obrigado a fazer isso. E eu aprendi isso com uma pessoa que para mim é o mais especial que passou na Terra, foi Jesus. Porque se eu tivesse ali, eu não estou falando de religião, a gente só está comentando, mas se eu tivesse no tanque de Betesda, por exemplo, Jesus entrou no tanque de Betesda, curou um camarada só. Se eu tivesse lá, certamente mas ele pode curar, por que ele não cura todo mundo? Ele não curou. Ele saiu de lá, ali ainda continuava cheio de aleijado, continuava cheio de pessoa deficiente. Jesus não foi bom porque ele fez isso? Então, assim... Tem pessoas que você tem que ajudar ela. Tem pessoas que ela tem que aprender a se ajudar. E sabe o que acontece? Se eu pego você... Erenice, tá aqui a vara. Erenice, tá aqui o anzol. Vem cá, Erenice, eu vou colocar para você. Erenice, ali o peixe. Eu vou te dar o peixe. Tem gente que ele quer a vara, o anzol, a isca, o peixe e ainda quer o peixe feito. E aí sabe o que acontece? Se escora numa vida... num governo, onde você vai ganhar uma bolsa, alguma coisa para sobreviver. Não que eu sou contra a bolsa, eu sou a favor que dê, porque as pessoas precisam. Só que o que faz? Aliena a pessoa a ficar ali, a pessoa não sai para lutar. Correr atrás. E outra coisa, você não vai descobrir o potencial que você tem. Eu vinha falando com a minha esposa, sabe por que a mulher ela não consegue romper o que ela tanto quer? Porque ela vive a vida inteira dela querendo se comparar a um homem, como ela deveria assumir o que ela é. E aí eu vou dizer o que ela é. Vamos lá. O homem e a mulher, certo? O homem e a mulher ali. Deus fez... Aí a Bíblia fala assim, far-lhe-ei uma disjuntora que vá diante de ti, certo? Ou seja, presta atenção no que está escrito. Far-lhe-ei uma disjuntora, ou seja, uma companheira, que vá adiante. Não é atrás nem do lado. Ah, Deus fez a mulher para ser... Não. O que está escrito lá, se o Ivan lembrar do que está escrito na Bíblia aí, acho que é lá em Gênesis alguma coisa, está escrito lá, far-lhe-ei uma disjuntora que vai adiante. Aí a mulher cometeu o erro, desobedeceu a Deus. Veio então a punição, que é o quê? Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Não era para ser assim, correto? Por isso que a mulher não aceita até hoje o domínio, porque ela não nasceu para isso. Ela nasceu para ser livre, mas por uma maldição, Deus pegou e falou, por uma desobediência, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Beleza. A mulher passa a vida inteira, pode ver, a mulher vai trabalhar, ela em vez de assumir a identidade dela e trabalhar na obra e cair dentro, sabe o que ela faz? Ela fica querendo se comparar que ela é melhor do que o homem. E aí fica aquela guerrinha. E eu falei assim, Vanessa, para pensar, faz isso de manhã com a minha esposa. Ninguém é melhor que ninguém. Ó, parei de manhã e falei assim, Vanessa, já reparou o dom que você tem? Falei, você cozinha, passa, limpa, você joga um homem na casa para limpar. Seja sincera comigo, Erenice. Quando o Félix está lá, ele limpa a casa para você. Fica igual você limpa? Seja sincera. De jeito nenhum. Mas... Ele é um amor, que lava a louça, mas... Mas fica igual? Não fica igual. Mas por que não... Agora eu te pergunto assim, por que o homem com tanta competência, ele não consegue fazer as coisas básicas? Não é porque nós somos incompetentes, é porque Deus não deu isso pra gente. Ó, vocês derrubam um homem na casa dele. Derrubam um homem. A família continua. Derrubam uma mulher, meu irmão, é uma desgraça.
a família desanda. Por quê? Desanda. O homem, ele é o provedor. Assim que Deus falou, que ele teria que ser o provedor. Então, a gente já nasce com trabalho no sangue, desde criança. Tu vai pra rua, tu trabalha. Tem homem que é burro, tem homem que não acha a posição dele. Mas, naturalmente, deveria ser assim. Ele ir lá e liderar. Por falta de liderança, nós estamos vivendo numa época que os homens não são mais líderes. Aí, o que está acontecendo? A mulher tá vindo e falando assim, pô, eu vou ter que viver assim? Eu vou ter que viver desse jeito? A mulher tá indo para a construção. Vamos falar da construção civil. A mulher tá indo... eu não creio que ela queira ser mais do que o homem. Mas é isso que a gente vê, tá? Não, ela não quer. Assim, eu não quero ser mais. Porque, assim, eu tenho um parceiro do meu lado. Se ele proveu uma vida inteira para mim, e eu acho que eu agora estou com saúde, estou com vontade de fazer uma faculdade, de voltar para uma faculdade, de fazer alguma coisa, nada me impede de fazer. Que não tem nada errado nisso. Nada me impede de fazer. Eu tenho essa postura porque, assim, ele confia em mim. Sim. E eu confio nele. E já passamos muitos perrengues. Sim. Mas, assim, se eu decidir hoje, eu não quero ser melhor que ninguém. Mas não é legal quando o casal se ajuda? Tem que ser tudo mutuamente. E assim, um casal, se ele se une, ele vence. E assim, é muito mais fácil para mim vencer tendo, por exemplo, o salário da minha esposa agregado ao meu do que eu vencer com o meu sozinho. Isso é lógico. Só que na realidade, no dia a dia, não é o que a gente vê. É assim, basta um ganhar um salário maior do que o outro que vai ficar jogando na cara o tempo todo, não adianta. Então é o que a gente vê na realidade. Então estou falando que o que a gente queria ver era outra situação. Era um casal unir, partir para cima, vencer, ganhar e tal. Por exemplo, a minha esposa, ela nunca trabalhou. Minha esposa nunca trabalhou, nunca teve aptidão para trabalhar fora. Não é machismo meu, não. Eu nunca quis que minha mulher trabalhasse. Eu tive uma fase muito grande, Vanessa, na minha vida que foi assim. Eu não tinha necessidade Sim. de abandonar a minha casa aí, agora você falou e tudo. ir trabalhar. Porque, assim, o Félix provia tudo para mim e para minha família toda. O banquete era completo. Uhum. Até eu perceber que a minha família era só ele e a minha filha. O resto era parentela. Entendi. Entendeu? Então, e demora então, entender hoje, isso? Não demora? Eu não... Sim, demora. Aí a gente leva uma surra. Eu tô tentando entender isso até hoje. E quando a gente cai e leva essa surra, aí eu carrego essa frase comigo. Eu vi uma que você falou outro dia, que você é uma frase que você carrega do Mahatma Gandhi. Sim. Eu carrego uma para minha vida. Só vai beber no meu copo champanhe quem comeu capim comigo. Então, a minha parentela, eu joguei tudo fora. Primeiro pedi permissão a Deus, porque eu já estava assim, sucumbida. A minha casa não foi para frente, a minha vida não ia para frente, nada meu ia para frente. Então, eu me afastei e falei, sou eu que não presto, vou me afastar deles, porque eu estou dando demais. Eu estou errada. Fiz isso, me afastei. E a partir do momento que eu me afastei, a minha vida começou a andar. E hoje só vai beber. Eu não vou citar o nome de ninguém. Cara, tá ali. Essa daí toma champanhe comigo. Só vai beber do meu copo, da minha água, quem comeu o capim comigo. Porque na hora do aperto, todo mundo foge. Todo mundo foge. Agora, quando você tá bem, todo mundo se aproxima. Então, mas aí que tá. A gente tem que aprender com isso. Eu aprendi. Tem que aprender. A gente precisa aprender uma coisa, Erenice. Não dá para ser bonzinho o tempo todo, tá? E outra coisa que eu falo para você assim, ó, não dá para ser bonzinho o tempo todo. Beleza. E a tua vida é a tua vida, pô. Deus não te deu 2 vidas para você viver, te deu uma vida. E a tua companheira, ou o teu companheiro, no caso, o teu companheiro, é aquele ali que você vai viver com ele. Então, todos os meus problemas que eu tive, que eu tenho, não vêm da minha esposa. Vem sempre de área externa.
todas as vezes que a gente se mexe no problema dos outros, aquele problema passa a ser nosso. Não é que a gente vai ser ruim. Não tô dizendo, eu amo minha família, eu amo meus irmãos. Eu sou apaixonado pela minha família, minha mãe. Mas a grande verdade é que quando você vive a tua vida, você não tem muito problema. Você começa a ter problema quando você começa a ver a vida dos outros. É porque a gente começa a colocar a parentela no meio da nossa família. Ou eles colocarem a gente no meio deles. Parente, e você não percebe. Ó, eu digo o seguinte. Não percebe que estão te puxando para um buraco sem fundo, porque não tem fundo. Parente é muito bom 3 dias. Não tem fundo. Olha, a minha mãe, enquanto estava viva, minha mãe morava em Angra, vim para cá. A gente brigava feito cão e gato. Mas como eu ficava aqui um mês, e aí ia lá visitar meus pais, nossa, era tanto amor. Mas é isso. Como a gente se amava, mas no dia a dia, nós duas juntas. Mas sabe por que isso? Porque a gente passa a conviver com os problemas da pessoa. Eu tenho ali um amigão ali, ó, o Ivan, é um amigão. Quantas vezes eu dormi na sua casa? Nenhuma. Então, assim, se precisar, eu sei que ele vai ceder pra mim. Talvez se a Vanessa me expulsar. Mas, assim, uma vez eu ouvi o Roberto Carlos, perguntaram pro Erasmo Carlos assim, como é que vocês conseguem manter essa amizade tanto tempo? Ele falou assim, é simples, eu vivo na minha casa e ele na casa dele. Então, assim, a partir do momento que eu não entro nos problemas dele, pessoal, ele pode chegar pra mim e me contar, tô passando, e eu vou ouvir, só ouvir. Eu tenho uma amiga, ela é médica, e ela me ensinou uma coisa. Me ensinou de forma dura. Médico geralmente é assim, é duro. A gente eu gosto de chamar ela de minha irmã, porque ela é uma pessoa assim bem especial para mim. Mas tem coisas que eu faço e eu penso que eu estou agradando. Aí quando eu vou contar para ela o que eu levei pela cara, ela fala: alguém te pediu alguma coisa? Se você fez porque quis. Ninguém te pediu nada. Você se meteu, foi lá, fez compra, colocou lá no armário, isso, aquilo, outro. Alguém te pediu? Ela tá certa. Por mais seja duro. Então, ela tá certa. Ela tá certa. E é isso aí, eu aprendi com ela. A me colocar no meu lugar e esperar que a pessoa venha até a mim. Isso aí. Mas hoje, até que venha a mim, eu tomo muito cuidado. Porque se não estiver junto comigo, eu destelhei o meu telhado todinho, fiz filmagem, fiquei jogando filmagem. Aí minha filha falou: vai ficar pronto quando? Vai ficar pronto quando? Estava tão em cima de mim, de cara, e a gente trabalhando, lavando telha colonial, e tem telha que vai ter que comprar, vai ter que repor. Quebra. Aí vai ficar pronto quando? Bateu um negócio em mim, eu falei: vai ficar pronto? Não vai mais ficar pronto porque eu tô cansada. Cansei. Ia ser um telhado rosa, mas eu não sei mais se vai ser rosa, acho que eu vou mudar a cor. Não sei mais. Porque uma pessoa que não come capim comigo. Não colabora, não ajuda em nada, quer saber de ficar pronto. Isso aí. É a minha filha. Mas vai ter que aprender que não é assim que é a vida. Não é assim que é. Para ter aquilo ali, eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar. Aí a gente cansa. É que nem eu falei para você, a impermeabilização é uma maravilha. O seu produto é um produto excelente. Eu acabei com vazamento na minha casa. Sim. Mas eu não vou dizer para ninguém, para mulher nenhuma, você não vai ficar com dor no seu corpo. Os seus músculos não vão sentir. O seu joelho agacha, levanta, agacha, levanta. O joelho, então... Coloca a manta. O joelho vai pro beleléu. Então, agora, baseado nisso que você está falando, você concorda comigo com o que eu vou falar? Porque o que eu vou falar aqui desce arranhando na mulherada, tá? Desce rasgando. Pode mandar. Eu não acho, eu não penso, nem vou falar isso aqui para agradar nenhuma mulher, eu não acho que todo lugar da construção é para mulher. Eu acho que se ela pode fazer o que ela quiser, pode. Nada impede dela falar. Porque tem mulher que é forte, mas não é toda mulher. Você sabe disso, não dá para ignorar. Deus não deu para a mulher o testosterona, deu para o homem. Então, você joga 2 sacos de cimento nas costas do homem, o homem leva. Você joga na mulher, ela não vai aguentar.
Já mostrando que o homem nasceu para ser burro de carga mesmo, pesado. Vou comprar cimento para eu fazer qualquer coisa numa obra, tem que ser o de 25 quilos. Exatamente. Eu consigo colocar no ombro. E aí, você sabe que agora está mudando, né? Você sabe que agora as empresas daqui... O seu produto, quando chega para mim, e eu tenho que subir, é pesado. para o segundo andar... É 20 quilos só, eu retiro se for o cimento Ultraflex, eu retiro uma embalagem e subo uma só no balde, na corda. Sim, porque é pesado. Pesado pra gente. Depois subir a outra, porque eu tenho que me adaptar a um serviço para a mulher. Isso aí. Ó, aí, Erenice, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Trabalho que eu acho que toda... Não tô dizendo que a mulher não possa, não. Ah, eu quero virar massa. Vira, seja feliz. Ainda vira cantando ainda. Não, mas a gente pode alugar hoje uma betoneira, aí, gente. Aí o que eu digo assim, ó. Tem trabalho que é mais leve. A elétrica, ela, não vou dizer que toda elétrica é leve, mas tem elétrica leve. O drywall é um bom trabalho para mulher. Então, assim, procura coisas que não vai... Ontem eu fui tentar arrancar um fio do conduíte. Ó, procura coisas, eu falo assim para mulher, ó, procura coisas que são um pouco mais leve. Ah, eu quero pesado. Beleza, Deus te abençoe. Mas não vai nessa não, porque até pra gente, você pode ver como é que termina, né? A carreira dos pedreiros aí, tudo cheio de dor, tudo atrofiado, cheio de problema de saúde. Bom, Erenice, eu falei pra você que 2 horas não era nada, né? É. Falei pra você que 2 horas não era nada. Já passamos aí quase 2 horas, a gente começou, era 10h10 em ponto. Eu olhei aqui, né, até pra mim não ferir o horário. Então, assim, já deu 2 horas, tá? Passou. Muito rápido. Você vai ter que voltar aqui de novo, né? Para contar mais um pouquinho da sua vida, na construção. Eu tenho certeza que quando você voltar aqui, você vai voltar bem mais experiente também no ramo da elétrica, vai poder falar outras coisas pro pessoal. Então, fica à vontade para se despedir da galera e manda um abraço aí pro como é que é o nome do grupo lá? Mulheres à Obra. Mulheres à Obra. Um abraço para vocês. Vamos abrir a mente, gente. A gente tem que ser mais unida, tanto no grupo quanto fora do grupo. A gente tem que se unir. As mulheres hoje que estão sozinhas, as mulheres hoje que precisam de trabalhar, às vezes deixam de fazer coisas porque acham que não vão conseguir, que são fracas. Não, a gente consegue, mas sempre unidas, sempre unidas. Vergonha é trabalhar vestida de bota, ficar toda suja. Não é vergonha. Vergonha é precisar de pedir as coisas para os outros. Eu, por exemplo, se chegar ao ponto de faltar qualquer coisa na minha casa, eu com certeza vou trabalhar com reciclagem, vou passar no ferro velho, eu vou vender, eu vou dar um jeito, mas ninguém vai saber que eu preciso de um sal na minha casa. Ninguém. Eu vou dar meu jeito. E isso é eu e meu marido. Então, assim, as mulheres podem, mas se unir. Tem que ter união. Tem que ter união. Para o Dia dos Pais também eu desejo que os pais sejam mais parceiros dos seus filhos. Porque ser parceiro não é viver enchendo ele de presente, dando tudo o que pede, porque a gente não está criando filhos bons dessa forma para o futuro. Eu tentei dar uma conta com minha filha criança ainda. Eu abri uma conta no Itaú para ela administrar o dinheiro que eu colocava. Ela não soube. Fiz ela ler um livro, Pai Rico, Pai Pobre. Tentei de todas as formas ensinar a ela a lidar com dinheiro. A minha filha hoje tem que se tratar porque ela é consumista. O dinheiro dela é só para roupa. Então, assim, o que eu fiz enquanto meu marido estava fora, mas assim, quando ele chegava cansado, ele nunca deixou de dar um carinho, uma atenção para minha filha. Então, aos pais, eu desejo isso. Que tire o rancor, aquela cara emburrada por causa do problema que teve no trabalho com um cliente, chega em casa, desconta na mulher, desconta no filho. Trabalhou, quando passar do portão para dentro, seja o homem da casa, aquele que vai fazer a mulher feliz e os filhos se terem segurança para o futuro.
Bacana. Pessoal, chegamos infelizmente ao final, né? 2 horas não é nada. Não é nada. Quando o assunto está agradável, o assunto agradabilíssimo, muita sinceridade, um bate-papo muito bom. Espero contar com você aqui na próxima, tá, Irenice? Obrigado pelo cuscuz. E eu trouxe seu martelete, então não esquece de ir embora sem levar ele. Eu que agradeço. Tá? Pessoal, obrigado por tudo, tá bom? Até o próximo, né? E aos nossos amados patrocinadores, nuncafecha.com, tá? A loja que funciona 24 horas. Lojas do Pedreiro também é um outro patrocinador nosso, né? Que ajuda a patrocinar esse podcast. Inclusive lá você vai comprar os impermeabilizantes do Pulo do Gato, lá tem tudo. Reboco concreto, blindo umidade, já comprou lá, né? Já. Entrega direitinho? Direitinho. Então, grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo podcast, né? E vamos que vamos, porque como a gente sempre diz, né, Irenice? Tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho. Tem muito mesmo. Obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto.